Olá! Hoje a gente vai conhecer a história do espírito de Moacir Ribeiro, intitulada Como Fugir da Própria Consciência. Essa psicografia linda foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapia de regressão. Se você se interessa, procura pela Sônia Lopes nas redes sociais Revelações Espirituais. A história do espírito de Moacir Ribeiro é forte, é chocante. Ele vai trazer pra gente como foi a última encarnação dele, tendo prejudicado uma outra pessoa para se dar bem. Então vamos aprender com as consequências desse irmão espiritual que trouxe esses ensinamentos pra gente. Vamos lá, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Meu mundo era muito diferente do de Henrique. Ele só estudava na mesma escola que eu porque os proprietários faziam um trabalho social, dando bolsas de estudo para quem não podia pagar uma escola particular. Henrique tinha aparência de que não tinha onde cair morto, era envergonhado, caipira, estava sempre isolado. Eu, sempre no centro das atenções, era bem-sucedido graças aos meus pais, que pagavam meus estudos e me deram um carro e cartão de crédito. Henrique levava para o lanche pão com margarina e uma térmica de café. Todos riam dele, porém, ele era muito inteligente e se destacava em todas as provas, ficando sempre em primeiro lugar e nunca precisando de recuperação. Só nisso eu tinha inveja dele. Como podia ser tão inteligente se nasceu pobre? Seus pais não tinham instrução. Com o tempo, meu grupo de amigos passou a ver Henrique com outros olhos. Alguns o chamavam de gênio, pela facilidade que tinha em aprender qualquer matéria. Aproximava-se o término da faculdade e eu não tinha me preparado para fazer a dissertação. Henrique passava horas estudando na biblioteca e eu sabia que ele já tinha concluído o trabalho final. Só faltava entregar. Então, fui até ele e ofereci uma água. Eu não tinha o hábito de falar com ele, mas eu disse: quero te parabenizar, você foi um ótimo aluno. Abri a garrafa de água, coloquei no copo descartável, dei a ele e tomei o restante da água. Fiquei ali puxando o assunto e perguntei: está pronta a sua dissertação para entregar aos professores? Sim, está pronta. Está aqui, quer ler? Não, depois. O meu também está pronto. Depois de 15 minutos conversando, percebi que os olhos dele estavam pesados de sono por causa do sonífero que eu coloquei no fundo do copo. Henrique baixou a cabeça sobre os livros. Eu o chamei, mas ele não acordava. Então, peguei o trabalho dele e levei comigo, mudando algumas palavras para que ninguém desconfiasse que não era meu. Mas, antes de sair da biblioteca, pensei: vou trancá-lo na salinha do café. Se ele acordar, não irá atrás de mim. Entreguei a minha dissertação, fui muito bem e esqueci de Henrique. Fui comemorar com os amigos a conclusão da faculdade. Encontraram Henrique sem vida. Mas eu não fiz nada. Só dei água com sonífero. Isso não mata ninguém. Nunca descobriram ou suspeitaram que eu fosse o causador da morte dele. Mas eu não conseguia fugir da minha consciência. Ela me acusava o tempo todo. Meu pai fez uma grande festa para mim e para os meus amigos da faculdade. Ele estava orgulhoso. Eu estava formado, era um doutor.
seria o melhor advogado. Até o escritório meu pai organizou para mim. Se passaram os anos e eu ia muito bem nos negócios. Naquele dia, fiquei até tarde no escritório e eu estava cansado. Vi nitidamente Henrique sentado na minha frente. Ele não me olhava com raiva, mas chorava. Estremeci de pavor, saí rapidamente e fui para casa. Aquela imagem não saía da minha mente. Eu queria me convencer de que não estava errado, que o trabalho de Henrique era meu, por isso fui bem-sucedido. Para conseguir dormir, precisei de várias doses de uísque. Eu estava atormentado demais e perguntei para minha avó: Vó, o que acontece quando uma pessoa morre? Depende. Depende do quê? Da vida que ela levou. Não entendi. Meu neto, se a pessoa foi boa, não fez mal a ninguém, ela retorna para casa onde Deus habita. E se ela não for? Vovó respondeu: Bem, é porque não perdoou. Você deveria ir mais às missas de domingo. Fazer o que na missa? Não tenho paciência. Se não quer ir à igreja, pelo menos fale com Deus. Eu não dei importância. Um dia, fui visitar um cliente muito rico. Ele não ia até o escritório, pagava para que eu fosse até ele. Numa via rápida, vi nitidamente Henrique na minha frente. Freiei o carro e os outros veículos que estavam atrás de mim foram batendo uns nos outros. Isso me trouxe um grande prejuízo. Eu queria me livrar da minha consciência, mas não conseguia. Eu perdi a minha paz. Quis me dar bem roubando o trabalho do Henrique. Estava arrependido. Isso não me trouxe felicidade. Se eu tivesse pedido para ele me ajudar a fazer a dissertação, ele não teria morrido e eu estaria bem. Henrique estava vivo e sabia o que eu fiz com ele. Como resolveria isso? Nunca fui de oração. Eu tinha prestígio na profissão, dinheiro, uma namorada linda, mas não estava em paz. Muitas vezes pensei que é melhor ser honesto e ter a consciência tranquila. Marta queria se casar. Eu pensei: quem sabe, casando, eu paro de ver aquela assombração do Henrique. A festa foi lindíssima. Viajamos em lua de mel. No belo hotel em que estávamos hospedados, todo o tempo a minha consciência me acusava. Minha esposa lindíssima. Olhei para ela e via Henrique. A imagem dele ia e vinha. Marta me perguntou: está tudo bem? Nesse momento, Henrique novamente apareceu e eu gritei: saia daqui, me deixe em paz. Desesperado, chorei. Minha esposa, sem saber o que fazer, pediu na recepção do hotel um médico. Veio uma enfermeira que me examinou e disse: a pressão está alterada. Ela olhou para o canto do quarto e disse: tem uma capela aqui no hotel. Você gostaria de orar? Minha esposa respondeu: não, eu quero um médico, urgente. Terá que esperar. Ele está em atendimento. Mas o problema do Senhor não é físico, é espiritual. Depois que a enfermeira saiu, eu disse à minha esposa: vamos à capela, estou precisando orar. Não vou, quero ir à piscina, vai você. Ela se organizou e foi. Eu não queria ficar no quarto sozinho e fui até a capela, que ficava no jardim. Sentei, tentei orar. Senti Henrique ao meu lado. Veio à minha mente pedir perdão, mas eu não resistia. Perdão, mas eu resistia.
Eu não estava errado. Me senti preso ao banco. Queria sair dali correndo. Comecei a chorar e disse: Henrique, eu não queria que você morresse. Só queria tomar posse do seu trabalho. Você sempre foi um ótimo aluno. Por que você não me deixa em paz? Porque eu não estou em paz. Você roubou os meus sonhos. Sem o corpo físico, não posso voltar para a minha vida. Eu não sei para onde ir. Eu, que era rico de berço, sempre tive tudo e tive inveja de um simples coitado. Como sair dessa situação? Sempre fui incrédulo. Eu não era de religião, mas eu precisava resolver. Eu tinha provocado a morte de Henrique. Agora tinha que ajudá-lo a ir para o céu. Mas como? Saindo da capela, fui procurar a enfermeira que disse que meu problema era espiritual. Quando cheguei perto dela, ela olhou na direção de Henrique. Ela também via espíritos. Me perguntou: do que o senhor precisa? Ele precisa voltar para a casa de Deus, que é o céu. Como eu faço? Primeiro, peça perdão a ele. O seu orgulho não vai ajudar. Perguntei: tá, mas e depois? Ele precisa te perdoar. Sim. E depois? Ela respondeu: ter fé que Jesus enviará anjos de luz para vir buscá-lo. Como é difícil ser humilde, reconhecer o erro. Eu queria me livrar daquele momento. Eu disse a ele: Henrique, me perdoa. Eu errei muito. Sei que não tem como amenizar a sua dor, mas se Deus te levar para o céu, prometo que serei uma pessoa melhor. Eu estava tão concentrado na oração, eu fui tão sincero, que quando abri os olhos, ele não estava mais ali. A enfermeira era espírita e falou: suas orações foram ouvidas e o seu amigo foi levado para o lar espiritual. Mas ele não era meu amigo. Ela respondeu: agora vocês se tornaram amigos. Se passaram 40 anos e eu nunca mais o vi. Nunca consegui esquecê-lo, mas a minha consciência estava mais leve. Um problema respiratório me levou ao desencarne. Despertei em uma colônia espiritual. Henrique estava ao meu lado. Ele sorriu e disse: não tenha medo. Eu te perdoei de coração. Estou aqui para ajudá-lo. Tem algo que você precisa saber. Não foi você quem tirou a minha vida. Estava na hora de eu voltar para a espiritualidade. Peço perdão por ter te perturbado tanto. Aqui, nessa cidade espiritual, aprendemos a olhar com amor para as fraquezas do outro. Henrique me abraçou com tanta ternura e nos tornamos amigos. Entendi que cada um de nós vem com uma missão para desenvolver na Terra. Independentemente de ter dinheiro ou não, é amar o próximo como a si mesmo. Esse aprendizado veio pela dor. Bom seria se fosse pelo amor. O amor é Jesus. Quando estamos envolvidos com a sua energia amorosa e conseguimos ouvir os seus conselhos, evitamos muitos erros. Não somos ninguém sem a ajuda um do outro. Sejamos humildes para reconhecer isso. Todos nós temos potencial para vencer na vida. Não precisa ter inveja. Acredite em si mesmo. Gratidão à médium Sônia Lopes, que ouviu e escreveu a minha história. Linda, linda, linda e comovente história, essa psicografia do Moacir Ribeiro.
Ele ensina pra gente sobre a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz aqui na vida terrena e depois quando a gente fizer a passagem. Só que depois quando a gente fizer a passagem, esse juiz vai ser mais rígido. A nossa consciência vai cobrar muito mais. E não é porque o corpo morre, a nossa alma vai se purificar. A gente vai continuar com as mesmas culpas, com os mesmos sentimentos. E ele fala muito sobre o arrependimento e o perdão com sinceridade. Esse arrependimento, esse perdão nos liberta daqueles que a gente pode ter prejudicado em algum momento da nossa vida. E assim a gente consegue continuar no caminho da evolução com a nossa consciência mais tranquila e a gente consegue libertar a outra pessoa. O arrependimento e o perdão é muito importante, não só no plano espiritual, mas aqui enquanto a gente está na vida terrena. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda. Curtam, compartilhem e a gente se vê na próxima psicografia.